Foi? Esta sessão está sendo gravada. Então, vou abrir oficialmente, né, a sessão de encontros de estudo do Unisfaps, nesse dia 8 de maio, então. A gente vai, né, fazer o debate aí do livro recém-lançado, né, da Leopoldina Fortunati, recém-lançado, recém-traduzido no Brasil, né? A Adriane e a Cleide vão fazer um pouquinho dessa introdução, né? Então, o livro da Leopoldina Fortunati, que foi traduzido pela Boa Tempo, né? Agora no início desse ano, que trata, então, o título, né? O Arcano da Reprodução, Donas de Casa, Prostitutas, Operários e Capital, né? Então, quando a gente começou, assim, o planejamento desse ano e tal, né, com a renovação, né, dos mestrandos, doutorandos, graduandos no núcleo, né, que estão começando ou fazendo, né, iniciando essa trajetória na discussão, na disciplina que a pós-graduação tem, que é estágio de pesquisa, né, a gente pensou que, então, né, Cleide e Adriane estão iniciando o processo de pós-graduação, a Adriane no doutorado e a Cleide no mestrado, e pensamos um pouquinho em um tema que talvez fosse próximo das discussões que as duas vão tratar, né, mas que tem a ver com a questão, com as linhas gerais do nosso núcleo, né, e a ideia também é conhecer um pouquinho essa autora, né, é uma autora cuja obra não é uma novidade, não é nova, mas como chega para a gente, como vai, né, chegar no Brasil tão tardiamente, pelo menos a tradução em português, né? Eu até tentei encaminhar lá pelo e-mail, a gente já tem uma tradução em espanhol, que é mais antiga, né, que já está mais tempo acessível, e a gente fez, então, um print, né, porque como a gente não se vê mais também, assim, presencialmente, né, não temos nenhuma pasta, nem nada, ficou mais difícil fazer o xerox e tal. Então, a gente tentou printar as páginas dos 2 capítulos que estão nessa discussão, né, e que foram selecionados, assim, para dar o start dessa conversa e para apresentar um pouquinho a obra, né, porque a obra é maior que isso, né, então depois, quem tiver interesse, quem puder, consegue acessar, e aí o livro, acho que o livro físico, né, ou o e-book, a compra, né, aí assim, adquirindo o livro físico ou o e-book é o que fica mais próximo da gente, né, a não ser que alguém já tenha hackeado essa obra ilegalmente nas redes sociais, né. Então, queridas, vou passar para a Cleide, para a Adriane, para a gente fazer um start. Eu acho que é isso, né? Elas vão dar um start e depois a ideia é que a gente circule. Eu acho que também, né, Cleide e Adriane, se alguém tiver alguma indicação, alguma colocação no momento também, que a gente estiver fazendo as questões, pode ficar à vontade, né? Eu acho que a ideia também não é perder o momento do debate. Se alguém quiser fazer alguma indicação no momento da fala das meninas, pode fazer, tá bom? Então, obrigada, vamos lá, eu vou ficar aqui no coisa do slide, e aí vocês vão me dizendo se tá tudo ok. Dá para ver, né? Dá. Passando, né? Oi, gente, boa tarde. Eu vou começar, assim, apresentando um pouco mais a autora, assim, a ideia não era para ser uma apresentação, como se fosse um TCC, também não quero. Eu e a Adriane, a gente estava com esse medo de parecer que a gente ia ter que bancar a explicação do livro, mas não é esse o intuito. É uma ideia da gente apresentar a autora, assim, para a gente conhecer ela e tal, aí, e também apresentar algumas ideias principais, assim, que vai ser o que a Adriane vai colocar. Mas eu acho que cada um tem uma leitura, né, e faz uma análise diferente, então é super aberto, assim, a ideia é só dar um start mesmo na discussão. Pode passar, Kelly. Então, eu vou apresentar a autora, né, que é a Leopoldina Fortunati, assim. Ela é uma autora da década de 70, né, esse livro foi escrito, assim, durante a militância dela, né, ela nasceu em 18 de julho de 49. Ela é uma feminista, né, uma teórica, ela é da Itália, né, inclusive ela é professora universitária também na Universidade Udine, na Itália. Ela é professora de Sociologia e Comunicação, né, e as principais influências dela, sim, vêm do movimento operário italiano, né,
principalmente daí nos escritos desse Antônio Negri e do Karl Marx, e o debate teórico feminista dela vem muito dessa influência da Mariosa Dalla Costa, né? Então, ela é uma das pioneiras nesse debate sobre o trabalho doméstico, né? Teorizando sobre o que seria esse trabalho que a gente tanto fala, que é o trabalho não remunerado das mulheres, né? Então, ela faz esse debate sobre o trabalho doméstico, que engloba várias coisas, inclusive o trabalho de cuidados. Pode passar, Karen. Então, sobre a obra, né? Ela foi publicada agora pela Boitempo, mas ela já é uma obra um pouco mais antiga, né? Ela é de 1981. Era um período assim de grande debate assim, né, sobre o trabalho doméstico, que foi os anos 70, né? Principalmente na Itália teve um momento muito forte assim do feminismo marxista lá. Então, ele é um clássico assim das feministas marxistas, né? Porque ela vai teorizar sobre o trabalho doméstico. E aí, essa primeira tradução no português só chega agora que o debate já se passou por muitas coisas e muita revisão desse debate, mas ele chega agora só agora em português pela Boitempo, né? Então, ela vai analisar o processo de reprodução, né? Que é o que eles colocam como reprodução social, que é todo esse trabalho de reprodução da força de trabalho, né? Que é uma parte do ciclo capitalista, né? Então, ela vai tentar teorizar sobre isso, assim, como que se produz essa mercadoria tão valiosa para o sistema capitalista, né, e o papel das mulheres nisso, né, então elas vão tentar debater teoricamente sobre o lugar da mulher, assim, né, e principalmente, né, botar isso como um locus da questão da opressão às mulheres no sistema capitalista, né, e aí ela vai fazer essa ligação, teoricamente, porque também tinha um debate muito forte na Itália nessa época, que elas queriam organizar as mulheres e tinham a questão da prostituição também, que as prostitutas sofriam também muita repressão, né, naquele momento, ali nos anos 70 e 80. Então, ela vai tentar teorizar também não só a dona de casa, que ela vai colocar como operária da casa, mas também ela vai teorizar sobre o que ela coloca como as operárias do sexo, que são as prostitutas. Assim, é muito interessante porque ela tira a questão moralizante disso, né? E ela vai querer teorizar isso num locus muito mais assim, teórico mesmo do que uma questão de, né? O que esse trabalho é certo, é errado, é moralmente aceito ou não, né? Pode passar, Karen. Então, onde ela está nesse debate, assim, né? Porque o debate dessas feministas sobre o trabalho doméstico ele é muito amplo, assim, né? Então, a Fortunati, ela está no campo do que se coloca como algumas teóricas que são contra elas vão chamar elas de feminismo autonomista, né? Mas elas se colocam como feminista marxista de ruptura, né? Que elas fazem uma ruptura com a leitura hegemônica dos marxistas, né? Os ortodoxos, assim, que não olham para o trabalho das mulheres. Elas colocam dessa forma. Então, ele é o feminismo marxista de ruptura, né? Ele foi esse debate dos anos 70, principalmente, que surgiu sobre a questão do trabalho doméstico, porque o que acontecia? Na organização das mulheres, boa parte das mulheres não tinha como se organizar como trabalhadoras assalariadas. Então, tinha esse limbo das donas de casa e como que nós vamos organizar essas mulheres enquanto classe trabalhadora se elas não estão no ciclo da produção. E aí, essa necessidade delas, né, do feminismo marxista de ruptura. Então, elas também debatem a questão da ação política, então elas estavam imersas não só no debate teórico, porque elas não eram acadêmicas na época, elas eram militantes. Então, o debate delas era muito nesse sentido de como vamos organizar as mulheres, como que a gente vai olhar para esse trabalho não remunerado das mulheres no lar, né? Então, elas eram ligadas a essa corrente, né? A corrente que tinha do marxismo dos autonomistas, mas ela rompe com isso, né? É uma corrente teórica que tinha na Itália nos anos 70, mas elas acabam saindo do operarismo e surge principalmente pela Dalla Costa, que que publica um livro em 1972. Então, elas se juntam, assim, enquanto feministas do movimento marxista, assim, do operariado,
para debater a questão das mulheres, né? Então, ali em 1972, a Dalla Costa, a Maria-Elza Dalla Costa, a Selma James e a Silvia Federici, que é muito conhecida hoje no Brasil, né? Os escritos dela são muito mais conhecidos da Silvia Federici, mas elas são do mesmo grupo, assim, né? Que é da campanha por salários domésticos, campanhas para o trabalho doméstico. E elas também não estavam naquele momento ali sozinhas na Itália. Existia também outras feministas que estavam fazendo esse debate sobre a questão das mulheres, né? Em Londres, que foi a Selma James e a Suzy Fleming. Nos Estados Unidos, né, a Silvia Federici e a Nicole Coles. Na Alemanha, a Bárbara Duben e a Gisele Bock. Na Suíça, a Viviane Luzier, a Georgie e a Suzanne. E no Canadá, a June Ramírez. É o norte global todo, mas era que naquele momento elas estavam em outro debate muito diferente da nossa realidade aqui, mas que foi um debate super pioneiro para dar as bases para a gente fazer uma leitura também na nossa realidade, né? Pode passar, Kelly. Então, daí o primeiro escrito que foi dessa linha do marxismo de ruptura, né, das feministas, foi em 1972, que é esse texto da Maria-Elza Dalla Costa, né, que é um clássico, nunca foi traduzido para o português, tem em espanhol, eu consegui ele, que é O Poder das Mulheres e a Subversão da Comunidade, que é a primeira teorização delas sobre o trabalho doméstico. Então, foi antes desse trabalho da Fortunati, né? E aí, em 1979, a Lisa Delry, a Forte e a Lúcia Schinster vai fazer um debate também para além do trabalho doméstico, que elas querem ampliar essa leitura para além do espaço da casa, assim, né? Vamos colocar assim. E aí, em 1984, tem o Segundo Grande Calibano, que é um texto da Silvia Federici e da Fortunati, que depois também vira o Caliban e a Bruxa, né? Que já é traduzido para o português, que é da Silvia Federici. Mas teve esse primeiro texto das duas escritos juntos. E aí, em 1972, tem esse texto da Picho, que é reprodução social e a política, o trabalho econômico das mulheres a partir da economia política, né? Não tem uma tradução para o português, nenhum. Na verdade, nenhum desses foram traduzidos para o português ainda, então eles não chegaram para a gente, né? E aí aqui tem uma foto delas, né? Porque elas eram militantes, aí tem uma foto aqui no 1º de maio. Aí, se vocês verem atrás delas, tinha sobre a campanha para os salários para o trabalho doméstico, né? Então, elas estavam no 1º de maio lutando ali pela questão do salário para os trabalhos das mulheres feito no lar, né? Então, elas eram muito ativas enquanto militantes, assim, né? Pode passar, Kelly. Então, elas vão, principalmente as feministas marxistas de ruptura, elas vão avançar na leitura hegemônica do marxismo estreito na questão da produção e olhar para esse trabalhador somente como um trabalhador assalariado, né? Muito que a gente diz hoje, assim, do que para nós às vezes parece como dado, né? Do que o que as mulheres fazem no lar é um trabalho, né? Muitas vezes a gente fica falando a frase da Silvia Federici, não é amor, é trabalho. É muito dessa leitura que elas fizeram teoricamente, né? Para ampliar esse olhar, principalmente para o trabalho doméstico, né? Então, elas vão trabalhar muito a questão essa ligação com a produção, da esfera da produção, olhar para esse trabalho doméstico não só como uma atividade do lar, mas, teoricamente, o que ele se configura no sistema capitalista é a reprodução da força de trabalho, né? E aí elas vão fazer essa leitura, que é a mercadoria mais valiosa do sistema capitalista, que o Marx vai colocar, né? Que é a mercadoria que produz mercadorias. E a mercadoria mais benéfica para o sistema capitalista, né? E que ele não se reproduz de uma forma como se ele chegasse, né? Ele fosse para casa e para a produção, e isso não tivesse uma implicância social e uma distribuição social desse trabalho, que aparece muito como um trabalho natural, mas ele tem uma base muito social fundada na questão da opressão das mulheres. Então, esse foi o ponto de partida dessas feministas, né? Esse paradigma da crítica delas ao marxismo, dessa leitura do trabalho das mulheres, né?
Então, a luta delas foi muito naquele sentido, elas são muito conhecidas, né, a militância dessas italianas, pela questão de dizer que as mulheres deveriam receber um salário pelo trabalho que elas fazem enquanto donas de casa, enquanto mães, né, elas serem remuneradas por esse trabalho. Então, esse debate que elas fazem não é uma naturalização, é muito interessante isso, porque eu vejo muita gente criticando elas, como se elas dissessem assim, vamos dar um trabalho e as mulheres vão ficar no lar. Não, era uma estratégia para elas, uma estratégia de visibilizar esse trabalho tão invisibilizado, assim, né? Então, não era um fim, o salário para essa campanha por salários para o trabalho doméstico não era um fim da militância, era um caminho para a visibilização. Então, ela vai botar ali, né? A conquista de salários para o trabalho doméstico significava a rejeição da naturalização desse tipo de trabalho, pois enquanto não pago, ele estava na origem da produção da mais-valia. A rejeição dessa hierarquia, dizendo assim, só é trabalho que é assalariado, seria a definição do que deixa ele naturalizado no âmbito da família. Então, elas vão falar, então a gente vai acabar com essa naturalização definindo que elas deveriam receber salário. Então, a gente vai... Então, agora elas são trabalhadoras assalariadas. Então, seria uma estratégia política, assim, né? De luta mesmo, assim, né? E tirar essa hierarquia definida também, eu acho muito interessante isso, do salário dentro da família, né? E as mulheres que não são assalariadas e que elas não são vistas como trabalhadoras e o marido, sim. Então, acabaria com essa hierarquia também né, na família, né, de quem é o assalariado e quem mantém aquilo ali, né? Mas, enfim, vamos em frente, assim, que é só uma apresentação. Mas é isso, aí elas vão fazer essa recusa, assim, sobre essa leitura equivocada sobre o que seria esse trabalho, né? E aí a Fortunati vai botar, né? A ironia é que o movimento feminista em geral teria se tornado muito mais forte e robusto se tivesse adotado a nossa proposta política de salários para o trabalho doméstico. Ou seja, trabalho doméstico, incluindo a criação dos filhos e o que a gente debate hoje como cuidado das crianças, idosos, né? Não o trabalho em si, mas todo esse trabalho de reprodução, né? Em assumir sem saber a nossa estratégia e acatando a estratégia leninista de lutar por trabalho fora do âmbito doméstico como meio de garantir um salário para as mulheres, que foi o que os marxistas tentaram colocar, principalmente na União Soviética, que as mulheres deveriam ir para a produção e abandonar esse trabalho no lar. Só que o que se configura, na verdade, é que as mulheres, com o passar do tempo, inclusive na economia capitalista, elas ficaram com uma segunda jornada de trabalho, muito mais, e o trabalho continua invisibilizado. Então, a estratégia não porque ela coloca, é quase impossível você socializar todo esse trabalho que as mulheres fazem de forma não remunerada. Então, a recusa ao trabalho doméstico deveria ser administrada por meio de uma negociação salarial. Caso contrário, o trabalho doméstico retornaria de outra forma ao lado do trabalho fora de casa. Então, pelo qual também lutávamos. Então, tipo assim, essa é uma outra leitura que elas fazem. Se a gente não fizer no lar, beleza, vamos socializar. Quem vai trabalhar com cuidado de criança? Majoritariamente as mulheres. Então, elas estão falando, se a gente não fizer no lar, os trabalhos que são de cuidado fora do lar, no âmbito da produção, também seriam feminilizados, né? Pode passar, Kelly. Gente, estou tentando... agora é a Adriane, eu não sei se a gente abre ou se tu quer falar algumas coisas para dar o pontapé inicial, porque eu apresentei numa forma mais geral, assim, gente. Oi, gente. Estão me escutando? Então, podem me chamar de Adriane, Denise, fiquem à vontade, qualquer um dos dois, mas só porque a Cleide ela veio falando do contexto que a Fortunati estava inserida, né? Década de 70, na Itália, esse movimento feminista, marxista, que na verdade estava se contrapondo ao movimento marxista hegemônico da época. E aí a gente combinou de trazer algumas ideias centrais desse livro. E aí eu vou falar um pouquinho e a gente parte para o debate. Eu só gostaria de dizer antes que meu papel aqui não é de especialista, eu li o livro tal qual vocês. E quem leu percebeu que se trata de uma obra extremamente densa. São capítulos curtos, mas muito robustos teoricamente, que nos exigem uma leitura, um conhecimento prévio das categorias marxianas.
que ela vai trabalhar diretamente o livro todo, não só esses capítulos, com as categorias de Marx, tá? Na verdade, ela está dialogando diretamente com Marx no livro. E é isso que ela se propõe, para sustentar essa posição política que essas mulheres estavam tentando naquela época, elas precisavam de algo que a sustentasse também teoricamente, e esse livro vem de encontro a isso. Ela vai utilizar as categorias de Marx e vai além delas, fazendo a crítica à própria obra marxiana. Por quê? Porque para Fortunati, o campo da reprodução ele também é um campo da luta de classes, não simplesmente a produção. E não há, entre a produção e a reprodução, essas duas esferas, não há uma hierarquia do que onde está a luta de classes, onde estão os trabalhadores. Ao contrário, ela acredita que são dois campos autônomos, mas correlacionados, e que eles é no giro entre eles que se dá o ciclo do capitalismo. Então, ela quer dar visibilidade, como a Cleide falou, ao campo da reprodução, como um campo primordial para o capitalismo como um todo. E é isso que ela vai trazer a reprodução como para além de um processo natural, que tende a ser naturalizado na sociedade, ainda hoje, por mais que a gente já tenha mais obras teóricas sobre, e que não é um simples campo que cria valor de uso, mas também cria uma mercadoria. E aí, que mercadoria que nós estamos falando que se cria? A força de trabalho. E a força de trabalho, ela é, como nós sabemos, a principal mercadoria dentro do capitalismo, e a única capaz de criar mais valor. Então, é como se ela nos diz, espera aí, a gente está falando das trabalhadoras, ela vai chamar de operária da casa, né, e operária do sexo, que vão trabalhar na reprodução desse operário, e a partir desse trabalho de reprodução, que é o trabalho delas, vão criar mais valor, vão criar a força de trabalho como produtora de mais valor. Pode passar, Kelly. Então, primeiro... Volta um. Então, a primeira definição que ela vai nos trazer, assim, que é o basal para entendermos a leitura dela, é a definição de reprodução, que ela vai trazer que é a parte do ciclo capitalista, que diz respeito à produção e reprodução de indivíduos como mercadoria, força de trabalho. Isso é muito importante e central na obra dela, porque o que ela está falando não é como se as pessoas não se reproduzissem antes do capitalismo, não é que a família não existisse antes do capitalismo, mas a forma como se dará a reprodução no capitalismo, ela não é natural, ela é uma forma capitalista de reprodução e ela insere os indivíduos como mercadoria, força de trabalho. Então, todas as relações dentro do capitalismo, sejam na esfera pública ou privada, são relações capitalistas e funcionais ao sistema. Isso é da base, ela parte desse pressuposto para fazer toda a análise dela. E aí ela vai trazer produção, que eu acredito que acaba sendo mais simples para a gente entender, porque é muito mais explorado, é aquela parte do ciclo capitalista que diz respeito à produção de mercadorias. Pode passar para o próximo. Gente, eu estou só pincelando, tá? Porque aí a gente debate, tiramos nossas próprias dúvidas também, vemos o que faz ou não faz sentido dentro do nosso contexto, mas aí ela vai trazer como ponto-chave, e aí parte da ideia de militância, né, dela, que ela acredita que o movimento político feminista não é uma luta pelo trabalho extradoméstico, como a Cleide falou. Ela não nega a importância das mulheres serem inseridas no mercado de trabalho, mas ela entende que é uma luta emancipatória, uma luta anticapitalista. E aí ela tem uma colocação, só um parêntese, eu li o livro no Kindle, por isso que não tem as páginas, mas sempre que vocês virem as aspas, é do livro do Arcano da Reprodução, tá? E aí ela vai colocar uma citação que é bem emblemática nesse sentido, que ela fala: a nós não interessa libertarmos-nos do trabalho doméstico para nos assemelharmos à exploração do operário. Nem nos interessa mudar o tipo de exploração a que somos submetidas para emanciparmos-nos. Essa é a estratégia que minimiza o que as mulheres podem alcançar: riqueza, o não trabalho na fábrica ou em casa, bem como serviços sociais. Então, ela deixa claro isso, que essa luta delas, como a Cleide trouxe no contexto, ela não é simplesmente não é um salário para o trabalho doméstico que elas almejam.
Elas almejam dar visibilidade para a exploração que essas mulheres vivenciam no campo doméstico, no campo da reprodução, e, para além disso, ela, na década de 70, dentro daquele contexto, ela via a luta feminista como uma luta central, inserida na luta de classes. E não como alguns autores vão trazer que os movimentos identitários ou as lutas específicas desmembram a classe trabalhadora. Ao contrário, para ela, a luta das mulheres era a luta da classe trabalhadora. Pode ir. E aí ela vai dizer que, como isso aqui eu já trouxe no início, mas como a reprodução é vista como força de trabalho natural, social, no capitalismo, isso, na verdade, é uma estratégia, ela fala uma dupla estratégia entre o plano formal e o plano real. Porque no plano formal vai aparecer como natural, no plano real, na verdade, vai ser um processo de produção que se dá no campo da reprodução. E aí ela fala que a tese dela é que, uma vez que o indivíduo é reduzido a mercadoria, força de trabalho, as relações individuais não podem existir, exceto como relações de produção. E se são relações de produção, não tem como não estar vinculada às regras do capitalismo. Isso é bem importante porque no capítulo da família, ela vai falar isso de forma reiterada. Isso é um ponto-chave que ela vai falar em todos os capítulos, na verdade, que é o que fundamenta, né, o que vai dar base para o que ela está querendo nos propor. Pode passar. E aqui eu vou tentar explicar para vocês por que ela diz isso. E onde é que está o arcano da reprodução, né? O que está oculto no processo de reprodução? O que ela vai nos falar? Ela vai falar que parece, no plano formal, que a operária da casa, que a gente geralmente chama de dona de casa, está apenas trabalhando na reprodução do operário. Na perspectiva do operário, essa operária da casa, ela vai trabalhar para ele e vai construir valor de uso. O que é valor de uso? O valor de uso é o que atende às necessidades. Se produz só valor de uso, é trabalho improdutivo. Isso se a gente partir da perspectiva entre a operária e o operário, de fato. E é isso que, no geral, as teorias marxistas defendem, e por isso que elas defendem que é trabalho improdutivo, trabalho doméstico. Mas para Fortunati, não. O que a Fortunati vai nos dizer? Ela vai dizer que a operária da casa, ela não está se relacionando com o operário, ela está se relacionando com o capital. O operário, ele é um intermediário da relação com o capital. Por quê? Quando a operária da casa trabalha na reprodução material e imaterial dos indivíduos, da família, ela está utilizando a força de trabalho dela para construir esses indivíduos que no capitalismo são vistos como mercadoria, força de trabalho. Logo, ela está trabalhando na produção da mercadoria, força de trabalho. Ela não vende diretamente essa mercadoria para o capital, mas o operário vende. E na força de trabalho do operário está inserida a força de trabalho da operária. Então, o que a Fortunati nos traz? Ela diz, é como se o capitalismo comprasse 2 pelo preço de 1. E quando ele diz que o trabalho é imaterial, que o trabalho é improdutivo, que só tem um valor de uso, que ele é natural, quase não, que é uma missão da mulher, ele está obscurecendo, ele está botando um pano sobre isso, né, que é o arcano, o oculto na reprodução, que, na verdade, para ela produz o valor de troca. Então, isso daí ela vai falar sempre da duplicidade. Todos os capítulos ela está falando entre o formal e o real. No plano formal, valor de uso entre operária e operária da casa e operário. No plano real, está produzindo valor de troca para o capital. Então, é esse, eu acredito que o ponto-chave, o principal ponto da obra dela. E o que ela está tentando provar. E aí, em vários capítulos, ela vai trazer várias elaborações sobre mercado de trabalho, sobre salário, mas todas embasadas nesse ponto principal. Pode passar, professor. E aí, o que a gente está trazendo? Como eu falei, o capitalismo, nesse sentido, se valoriza duplamente. E aí vocês vão dar uma olhada nessa equação, se a gente, quando vai estudar o capital, as leis gerais da acumulação, a gente estuda como é que se gera mais valor, né? Você tira o trabalho necessário, a reprodução do operário, e o trabalho que passa, o trabalho excedente, que gera mais valor. É assim que gera mais-valia no sistema capitalista. Pelo menos esse é o conceito básico que a gente aprende. E aí ela vai aumentar essa equação.
ela vai dizer, não é simplesmente isso. É o trabalho necessário do operário, mais o trabalho doméstico necessário, que vão, a partir do trabalho necessário deles, que é o que ele vai receber em salário, mais o trabalho excedente do operário, que estará contido o trabalho excedente o trabalho excedente doméstico. Parece um jogo de palavras, mas a base teórica que ela vai trabalhar é isso. E ela vai dizer, essa operária, ela não é diretamente assalariada. Na verdade, o salário está contido no salário do operário. Pode passar. E para que a mulher continue fazendo e seguindo o seu papel dentro desse ciclo, existem todos os mecanismos de poder e de mecanização do corpo feminino. Ela vai falar sobre a reprodução, sobre a criação dos filhos, ela vai trazer vários elementos ao longo do livro para deixar isso mais explícito. Ela vai falar que o corpo da mulher se torna máquina no capitalismo. Máquina de produção de força de trabalho. Máquina que vai gerar, não só porque gerar a gente vai gerar biologicamente, mas vai disciplinar os filhos para que eles sejam futuros operários e garantir que essa força de trabalho continue a se reproduzir de forma infinita. Inclusive, ela traz que no capitalismo a mulher até pode ir para o mercado de trabalho, mas a nossa primeira função, que será naturalizada e nós reproduziremos a longo prazo, será a função doméstica, que é a função da casa. Que eu acredito que se assemelhe mais ao que a gente estuda hoje, pensando no período que nós estamos vivenciando. Então, ela traz que, para a ideologia burguesa, a mulher não trabalha no sentido estrito, mas desempenha uma missão, a da esposa e da mãe, mais ou menos emancipada. Para o trabalhador livre, a mulher é dona de casa ou prostituta, ou seja, presta-lhe um mero serviço pessoal, que também não tem valor, mais ou menos por amor. Para o capital, ela deve apresentar-se como uma força natural de trabalho social, para ser, em vez disso, operária da casa ou do sexo, não diretamente assalariada. Então, são dessas relações que ela está trazendo. Pode passar. Então, só para finalizar, as ideias centrais dessas ideias que ela vai trazer, ela vai finalizar falando muito sobre a família. Essa família nuclear, heteronormativa, e o quanto ela é funcional ao sistema. A família, ela pode ser uma instituição pré-capitalista, mas a família que nós temos como organização hoje, ela é uma família capitalista. E aí ela fala que essa família, como equipamento de reprodução, não é o único equipamento de reprodução, mas é o principal que nós temos, né? É o primeiro e acaba sendo o que, se a gente pensar na perspectiva do cuidado, acaba sendo também o último, né? E que dentro dessa família, a operária da casa, ela é a que mais vai trabalhar nesse sentido para o capitalismo, não é a única. Ela vai falar das 5 relações de produção não diretamente assalariadas na família, porque ela vai trazer que dentro da dinâmica familiar, todos nós vamos interagir entre um com o outro para produzir e reproduzir de forma material ou imaterial. E é importante pensar na reprodução imaterial, que é o amor, o afeto e tudo que também é cobrado dentro dessa equação. Então, vamos trabalhar para produzir essa força de trabalho em conjunto. A mulher mais, mas os outros membros também vão contribuir, né? Ela vai falar do operário da casa, do operário, dos pais, eles como filhos e eles como irmãos. Mas tudo segue a mesma lógica, são relações mediadas de um com o outro, mas são relações com capital, tá? Então, ela vai colocar que em todas essas relações, os membros da família aparecem como se trocassem entre si, mas, na verdade, são mediações da relação de produção com o capital. Sem perceber, cada um produz mais-valia, porque essa organização familiar recobre a relação capitalista com a aparência de amor, do afeto e da solidariedade, mas é uma relação de produção. Parece um pouco, talvez, repetitivo, mas são as ideias que ela mais vai trazer de forma central. E, assim, só para finalizar, o que eu acredito que essa obra traz de fundamental? Ela é uma obra início da década de 80, ela vai falar especialmente dos movimentos que estão ocorrendo na década de 70, na Europa, e as perspectivas que ela tem a partir disso, né? Mas ela se propõe a oferecer uma sistematização que é muito robusta, que pode ter críticas e a gente se questiona quando lê e fica
será que é isso mesmo? Mas que ela vai dar uma visibilidade para esse campo de reprodução, que a partir da perspectiva que ela traz, você entende o quão a mulher é colocada nessa posição e o quão a mulher precisa trabalhar e implicar suas forças para que a reprodução no sistema capitalista continue a existir. Então, isso é importante na obra dela. E também ela dá muita importância à luta das mulheres, entendendo como perspectiva de luta, não simplesmente uma luta de segmento, não simplesmente uma luta por direitos civis dentro do capitalismo, mas como uma luta que tem uma potência anticapitalista muito importante. Sim, eu tentei minimizar para trazer só as ideias centrais, para a gente poder discutir, para escutar um pouquinho o que vocês acharam também da leitura, mas basicamente é isso. Obrigada, Cleide. Obrigada, Adriane. Quer falar, Cleide? Vai lá. Não, eu só ia falar que a ideia era essa, assim, mais de apresentar de forma geral, mas que ela faz uma leitura que também já foi criticada, que também já foi ampliada, né? Ela é, como eu coloquei ali, ela é uma parte de um movimento, né? De uma perspectiva, mas ela não é a única também. Antes de ler ela, eu li a Lizzie Vogel, né? Que também faz um debate se contrapondo a elas, né? A essa leitura, que daí eu acho que a gente pode fazer também, né, quem leu, se produz ou não, se é um trabalho produtivo ou não, que é um debate bem teórico, mas eu acho que a gente fica assim, do marxismo, né, tem uma resistência, mas eu acho que elas se colocaram assim, tipo assim, vocês querem tanto hierarquizar o movimento de mulheres e dizer que quando a gente está debatendo, que eu acho que é o que acontece hoje atualmente, né, como um debate assim inferior, né? Ela faz um trabalho doméstico, as donas de casa, dupla jornada. Ela vai falar, não, a gente está falando da mesma coisa, só que de um conceito mais ampliado. Eu acho que essa é a grande chave dela, assim, sabe? Dela fazer uma leitura mais ampliada e num contexto assim de militância, né? Eu fico pensando o quanto foi difícil, assim, mas ela é uma das perspectivas e existem outras, né? Inclusive no serviço social. Ela não chega nem no serviço social dos estudos feministas, assim, né, vamos colocar, que aí são as outras que fazem as francesas, né? O materialismo francês chega muito no serviço social, mas ela é uma das tantas outras perspectivas que tem sobre a questão das mulheres, assim, né? De como fundamentar isso, principalmente para entender, assim, né? Por que essa diferenciação que a gente sempre faz enquanto movimento feminista da questão das mulheres, né? E aí ela tenta se aprofundar teoricamente, mas acho que é um grande livro, assim, bem, bem desafiador, mas muito interessante. Eu acho que a gente pode abrir um pouquinho para as impressões, para saber, né, se o pessoal conseguiu ver, ler, dar uma zapiada. Michele, eu vou tirar a apresentação, tá? Só para a gente ver, se ver. E Cleide e Denise, né? Primeiro, parabéns aí pela sistematização e apresentação do texto aí para o encontro de hoje. E fico não só a partir do que vocês apresentaram, mas do que a gente tem visto, né, dentro do movimento marxista, vamos dizer assim, e eu diria ainda mais do nosso chão latino-americano, brasileiro, e chegando mais perto do próprio serviço social, de pensar assim, né, como é que esse livro chega na sua tradução no Brasil em 2025, né, acho que foi isso, 25, 26, de uma obra produzida lá no século passado, dos anos 80, né, e que esse debate do trabalho pago, não pago, das mulheres, da naturalização, da questão da família, ou mesmo como a gente vai percebendo também, a própria discussão e debate sobre raça, né? Como é que a questão hoje que o próprio marxismo, né, os marxistas atuais tiveram que correr para dizer que o marxismo também trata do racismo e o quanto tempo isso ficou também, né, secundário, invisível. E analiso da mesma forma quando a gente vai discutir hoje a questão do cuidado ou do trabalho, né, do que elas colocam aqui não pago, né, das mulheres, e dessa naturalização, então, do que é ser mulher, né, que é isso que vocês colocaram muito bem, do papel da família, da origem dela, né, dentro dos marcos, então, do capitalismo,
e que vai de forma, né, nas relações capitalistas que se estabelecem, todas as relações serão capitalistas. E aí pensar, né, acho que a Adriane colocou muito bem, né, de como que essa análise que elas trazem da dupla expropriação, digamos, do trabalho ou do salário da família a partir do trabalho não pago das mulheres, né? Quando a gente naturaliza, e aí, né, a pensar assim, ó, a função, a funcionalidade do patriarcado, que isso também não fica longe, né, gente, da produção de conhecimento que a gente produz, né? Então, assim, qual é a perspectiva de quem produziu também essa forma de analisar a questão do trabalho não pago, trabalho feminino, trabalho de cuidado, ou a própria relação da família, né? Então, ela fica secundarizada porque também se naturalizou a concepção de família, do papel nosso, né, das mulheres na sociedade, e pensar assim, né, como elas estavam no movimento feminista, como é que elas foram dialogando, né, e foram dizendo, olha, a gente chega até aqui, mas, né, tem coisas para pensar, estamos do mesmo lado, né, como a Denise falou ali no final, né, trazendo, olha, a gente não está falando de coisa diferente, a gente está falando do trabalho no capitalismo. Então não dá só para falar do chão da fábrica, né? Ou se a gente hoje fosse pensar e falar, não é só falar do capital financeiro ou das tecnologias, a gente está falando também do trabalho de reprodução, assim. Então é sempre essa, sabe, essa provocação, inquietação quando a gente começa a estudar e analisar isso, né, dessa marginalidade que hoje é isso. Então os próprios marxistas agora, né, quem está mais aí, mais próximos, vão tendo que dar conta também de, né, assimilar, de rever e de admitir que tem questões que precisam ser discutidas, né. Então é nesse sentido, assim, as minhas observações aqui com relação a essa leitura. É isso. Edilene? Então, pessoas, eu só vou também trazer algumas pinceladas, na verdade, a partir de questões que foram trazidas, né? Pensando nessa nossa sociedade capitalista. Qual trabalho que tem valor? É o trabalho assalariado. Né? Qual trabalho assalariado que é protegido? Aquele com vínculo formal. Né? Então, por aí a gente, né, pensa nessa lógica já de que a proteção, determinados cuidados, eles não são extensivos a todos os trabalhos. Né? Então, essa sociedade capitalista, ela vive, né, e se constitui a partir da ideia do trabalho assalariado. E, além disso, dessa cisão entre trabalho de produção e reprodução, também baseada aí nessa... Eu vou dizer que, cara, eu li Marx e eu gosto muito dele, mas essa ideia de trabalho produtivo e improdutivo, para mim, só serve, assim, nos tempos atuais, com todo o respeito que lhe devo, porque escreveu no século retrasado, não foi nem no passado, mas essa atribuição, né, de trabalhos produtivos e improdutivos. O que a ideia de improdutivo gera, simbolicamente? Né? Você ouve falar de trabalho produtivo, trabalho improdutivo. E onde é que está o trabalho necessário à reprodução da vida humana? Está lá, no improdutivo, como outros também, né? Então eu tenho uma... Ai, me dá uma coceirinha aqui nos pentelhos da cabeça. Outra coisa, eu não sei se eu pensando assim, né, dessa lógica do marxismo, né, de como vai ser interpretado o capitalismo naquele momento, a ideia de pensar a mulher como operária da casa. Ela não tem vínculo formal, ela não recebe remuneração, ela não participa de negociações coletivas do trabalho sobre as suas condições de trabalho. Então, para mim, operária ela não é. Sob a lógica da lógica capitalista. E também, assim, né, como que, ao longo desse tempo, justamente
O próprio sistema de proteção social, os chamados estados de bem-estar social, né, usaram justamente desse trabalho, né, improdutivo, não remunerado, não reconhecido, completamente desqualificado, para manutenção dessa ordem social, para a manutenção da própria exploração capitalista e exclusão dessas mulheres no âmbito da proteção social, porque se elas não têm um vínculo formal, pelo menos na sociedade brasileira, proteções sociais zero. E também pensar, né, o que se pensa de família capitalista, né? Pensando aqui na sociedade brasileira, quando eu penso nos povos quilombolas, nos povos indígenas, nas periferias desse Brasil varonil, como que as pessoas vivem família e se organizam. Então, também para a gente não fixar algumas ideias. Eu acho que era isso que eu queria só compartilhar. Graças. Vai lá, Adriane. Oi, na verdade é que a Edilane estava falando e eu lembrei uma coisa, que quando ela falou operária da casa, a primeira vez que ela fala operária da casa, ela tem um asteriscozinho que puxa, e ela mesma, a Fortunati, fala, eu não acho que esse é bem o termo, mas na falta de um melhor eu usarei esse. E aí eu fiquei com... O sentimento que eu fiquei lendo é que... Porque tem, por exemplo, um capítulo que ela vai falar sobre o mercado de trabalho das mulheres, mas é o mercado de trabalho da operária da casa. Então é até difícil para a gente sintetizar, porque justamente dentro do marxismo tradicional, como a gente conhece, não vai fazer sentido. E aí a ideia que eu tenho é que ela é como se ela falasse, tá, vocês estão dizendo que tem que chamar de operário para dizer que o trabalho é produtivo, tem que utilizar todos esses termos, então vamos utilizar. E aí ela transportou esses termos todos para a esfera da reprodução. Pelo menos foi essa a minha leitura do que ela tentou fazer. Sim, na verdade o que eu penso é, claro, dentro de uma lógica de uma sociedade capitalista como a nossa, é justamente como se define trabalho e o que trabalho importa. Todos os trabalhos importam. Só que na lógica capitalista, né? E aí eu estava lembrando também, né, como pensar o fato de uma mulher, então, ficar cuidando do seu pai idoso, ela não tem direito a uma renda cidadã, a proteções sociais, haja vista que ela está realizando um trabalho necessário e importante à própria sociedade. Eu sei que as feministas há um debate, mas eu acho que tem que se criar algo do meio termo, porque senão assim, então tá, não se criam serviços públicos que abranjam toda a população que necessita. Mas aí essa mulher precisa parar de trabalhar para cuidar do filho, do pai, do avô, do sei lá eu do quê. E aí ela não tem direito, ela não é cidadã. Ela não é reconhecida como cidadã porque ela não tem garantias nenhuma. Ela não tem proteção social nenhuma. E aí, até pensando num texto lá da Sarah Graneman, que falava justamente da Comuna de Paris em 1948, quando os comunistas defendiam renda para a mulher que ficou órfã, renda para a família que teve a pessoa da sua família com mutilações, renda para a pessoa que cuida do neto, renda, né? Então, assim, outra lógica de trabalho, de valorização e reconhecimento do trabalho e de proteção social para todos os cidadãos. É isso. Eu não sei tirar a mãozinha. Não, eu vou falar. Eu fiquei pensando, eu acho que o que a Ed botou, assim, que a professora Edilene botou, acho que é o gancho do que eu acho que eu venho pensando assim sobre isso. Principalmente quando a gente vai debater junto com outras feministas, principalmente da questão do cuidado, né? E que eu fui também, eu acho que foi no Enabet,
que teve um debate sobre o cuidado, e aí já se começou do ponto de partida assim. Na política de cuidados, não defendemos, mas estamos falando da política, mas a perspectiva que já se tem, de uma leitura que já se tem, de que não se deveria ter salários para esse trabalho. A gente tem que fazer serviços para tirar essa sobrecarga. Mas aí eu acho que a Kelly vem me provocando assim, quais os limites também desses serviços? E quando eu leio essas autoras, elas colocam isso. A Fortunati coloca isso. A Lizzie Vogel, que vai se colocar de outra perspectiva, também vai dizer, não, a gente não consegue socializar todo o trabalho de cuidados, ou trabalho doméstico, ou como vocês queiram chamar. Então, é um desafio a gente pensar isso também. Eu acho que em vários momentos do livro ela coloca isso, da questão também do salário para esse trabalho como uma estratégia para que se organizassem as mulheres, e aí elas seriam vistas, né, como umas trabalhadoras, então elas teriam uma organização, e elas poderiam demandar, assim, serviços estatais, e em vários momentos aparece a palavra dessa demanda para o Estado, a questão de demanda por serviços sociais, assim, esse termo mesmo, assim, serviços sociais, né, e a gente pensar isso também, eu fiquei pensando assim, né, da nossa leitura enquanto serviço social, né? Que às vezes a gente faz uma leitura já acomodada, e eu acho que é isso que é tão fundamental na obra dela, e que tem os seus limites, né? Porque ela está olhando para o quê? Para a Itália, né? Que é uma outra realidade. Então, quando ela estava olhando a Itália, em vários momentos ela fala das mudanças na família. Então ela vai falar, agora a gente já tem uma massa de mães solos na Itália. A família já não se configura como homem provedor, e a mulher que fica no lar, elas estão trabalhando, mas elas também têm filhos. E aí ela vai fazer essa, né, a sobrecarga também dessa mulher. Beleza, ela está na produção, mas não tirou a dupla jornada dela, não tirou esse papel. Os filhos precisam nascer. E aí eu também, assim, são várias questões que tu vai pensando e que, tipo assim, mesmo a leitura dela, feita na Itália dos anos 70, tem muito a agregar com a nossa leitura brasileira, vou colocar assim, né? Porque ela não chega, o que chega para a gente são outras autoras que não têm essa perspectiva, mas que tem muito a agregar, assim, e que eu queria colocar, assim, que eu também estava falando com a Kelly sobre isso, que eu fiz estava na aula ontem, uma aula de pesquisa, né, em serviço social do mestrado, mas que eu fiz uma ligação sobre isso, assim, que o professor estava colocando, e no texto o Marx também coloca, que toda a esfera da produção, inclusive o consumo, que é onde elas localizam, né? Essa reprodução está no consumo da classe trabalhadora, assim, né? Nesse âmbito do consumo individual do operário, né? Então elas vão colocar assim, isso não está separado. E aí o próprio Marx coloca, o consumo é produção. E ele coloca todo o tempo assim, a procriação que é dada de forma natural dos seres humanos de ter filho, ela também é dada socialmente. Só que ele só fala isso. E aí eu fiquei muito reflexiva lendo isso e lendo a Fortunati, pensando, realmente, é natural que os seres humanos se reproduzam e tenham filhos, mas como essa divisão acontece, né, no âmbito da reprodução? São as mulheres que arcam, porque elas são, né, não é a biologia dada em si, é como isso é usado para se socializar, e como isso é socializado ou não, e como isso é visto como um trabalho ou não. E aí eu acho que o capitalismo ganha muito quando isso aparece como algo natural da família, que a família cuida, que a família arca com tudo, né? Então acho que a leitura ampliada dela assim, é muito importante, assim, para a gente fazer uma leitura no âmbito do serviço social também, né? Do nosso papel, das políticas. Enfim, é isso. Eu acho que valeria também a gente pensar que nesse trabalho, ou determinados trabalhos de cuidado, existe uma dimensão que constitui a nossa existência humana, que diz respeito aos afetos, às relações que vinculam as pessoas, né? Você cuidando do seu pai, da sua mãe, ou do seu filho, então, o mesmo no caso de uma cuidadora contratada, você tem, né, um outro nexo relacional que está implicado e que, né, para determinada, às vezes, forma de olhar, isso é de menos, mas isso impacta tanto a vida de quem cuida como da vida de quem é cuidado, né? Então, e que é uma dimensão que
A gente também, nesse processo, talvez não tenha olhado um tanto, mas eu acho que com esse negócio aí do nosso envelhecimento cada vez mais significativo, a gente vai precisar também dar um olhar para isso. Senão, o esgotamento da saúde mental dessa gente vai à loucura mesmo. Acho que sou eu aqui, né, na mãozinha. Não, né, com essas discussões eu lembrei que daí também, né, faz parte aí do grupo das mulheres que defendem o trabalho pago, né? Lembrei também da pesquisa que a Federici fez nos Estados Unidos com as empregadas domésticas que cuidavam dos filhos dos outros, né? Que elas, inclusive, houve um movimento social importante lá, uma mobilização, né? Importante, que elas questionavam, né? Então, para que elas precisariam cuidar dos filhos dos outros para terem um salário e os filhos delas ficam sem cuidado, né? E por que então desse trabalho de cuidado não poderia ser remunerado e elas cuidassem das próprias crianças, né? Então lembrei agora da Federici, que ela faz uma análise, né, sobre como esse movimento aí nos Estados Unidos teve uma certa repercussão e as mulheres questionavam isso, né? Então, para cuidar dos filhos dos outros, era trabalho, né, era pago, né? Como diz a Ede, era um trabalho reconhecido, né, no mundo do trabalho. Era um trabalho reconhecido. Mas quem cuidava dos filhos, né, delas, quando elas cuidavam dos filhos da classe média, né, ou classe burguesa, enfim. Então, só para né, socializar aqui que eu lembrei dessa leitura também. Gente, eu não sei se vocês viram essa notícia sobre a violência contra uma mulher jovem, grávida, que estava trabalhando de doméstica na casa de uma pessoa. Assim, né, já que a gente está falando de trabalho doméstico, sociedade brasileira, né, esse espectro escravagista que alimenta essa pequena burguesia e grande burguesia nacional, é algo de uma atrocidade. Inicialmente eu comecei a ouvir, eu não consegui, comecei a ter vontade de vomitar. Eu tive que me preparar para poder ouvir a matéria e a voz daquela mulher dizendo de todas as agressões que ela tinha cometido e como se tivesse assim no parque brincando com crianças. Tamanho prazer e naturalidade. Eu acho que serve para a gente também pensar, né? Como o trabalho doméstico é pensado também na forma mercantilizada, né? E tratada na sociedade brasileira. Eu acho que, assim, se vocês não viram, eu acho que quem tiver um pouco mais de estômago vale como uma referência para a gente se dar conta do que acontece ainda nesse país, porque é para matar, enfim, desculpa, mas eu não consigo. Acho que sou eu, né? Assim, eu gostei bastante do livro, né? Acho que é tardio mesmo, né? Ele chegar no Brasil nessa versão em português só em 26, né? Pela Boitempo ainda, que a gente sabe que é uma editora, né? Que nacionalmente, né? Ela tem uma tradição, né? De publicar conteúdos, né? Sobre o trabalho e no campo, né? Do marxismo, então eu acho que é bem interessante, né? Mas eu acho que tanto quanto Cleide e Adriane trouxeram, ele é um texto datado, assim, né? Como é o texto do próprio Marx, né? Assim, então acho que é interessante, sem dúvida. Acho que a gente tem que dialogar também com essa autora, né? Eu achei muito interessante porque ela já trazia, né? Lá nos anos 70 o debate dos serviços, que ela chama os serviços sociais. Eu achei extremamente interessante, né, quando ela aponta isso, né.
eu confesso que no começo eu fiquei um pouco incomodada, né, com aquela coisa da prostituição, né, porque eu pensei, tá, mas e o trabalho, né, e o sexo feito nas famílias que não seja a prostituição, como é que ela vai tratar isso, né? Mais adiante, então, ela trata isso também, né? E acho que é interessante, né, para a gente, porque ela dialoga e se contrapõe, né, com o próprio Marx, tanto quanto outras, né, feministas, né, marxistas que também vão apontar os limites, né, dessa... Só parênteses, o problema não é Marx, são os intérpretes. Não, mas Marx também, né, porque ele... Não, mas ele escreveu com determinado objetivo num determinado tempo histórico. Ok, mas ainda assim ele não reconheceu, ele não considerou, né, dentro dessa engrenagem do capitalismo que ele tão bem revela e que de fato não há ainda nenhuma outra leitura que substitua, né, ele escolheu não considerar o trabalho, né, doméstico, de cuidado, né, o trabalho imaterial que ela chama ali no livro, né, que tem essa dimensão dos afetos, né, que a Edi comentou aqui, né, que hoje talvez a gente chame, né, de trabalho de cuidado, e ela na época não trazia essa dimensão, mas ainda assim ela é daquele grupo, e acho que daí a Cleide, né, traz muito bem, que defendia o salário, né, para o trabalho doméstico, que depois uma série de outras, né, feministas vão se contrapor, né. Então, assim, eu acho que é interessante, acho que é importante que a gente, né, dialogue, inclusive para, se formos, né, em algum momento, trazer as contribuições dela, também ter claro os limites da leitura dela e as críticas que a própria visão dela já traz, né? Mas eu queria, assim, principalmente ressaltar essa questão dos serviços, né? E aí eu acho que tem uma outra dimensão que, assim, nesses 2 capítulos que a gente leu, né, não traz, a menos que eu não tenha, que tenha passado pela minha leitura, mas assim, quando Kelly comenta, mas e os limites dos serviços, né, porque ao falar dos limites do serviço, a gente tem que olhar para os limites do Estado, né, e dos Estados, né. Agora, me parece que tem uma outra dimensão, né, que tem que acompanhar essa... Porque, veja, eu já acho que é um avanço tremendo para países, se a gente for pensar, né, e vamos olhar para a América Latina, que tem países, né, que é sul global, né, que não são países considerados os desenvolvidos, né, de Europa ou os Estados Unidos, né? Se a gente vai olhar para países latino-americanos que têm, em certa medida, né, algumas particularidades semelhantes, né, de períodos de ditadura, né, de estados de bem-estar social incompletos, né, de uma série de fragilidades, já tem inúmeros, né, países que têm avançado em considerar, né, o trabalho doméstico e o trabalho de cuidado e esse campo todo, né, que a Fortunati revela, né, olhando por dentro essa engrenagem e se utilizando de categorias marxistas para se contrapor, né, a esse processo, eu considero que já é um avanço imenso em inúmeros países latino-americanos, você considerar esse campo do trabalho do cuidado e do trabalho tanto de quem oferta como de quem recebe esse tipo de trabalho, já colocá-lo numa dimensão de direito social. Isso já é um avanço tremendo, né, para países que até então não tinham isso no horizonte. E, ao mesmo tempo, assim, o que a gente vê de movimento também nesses países, se a gente for pensar, né, países, então, desenvolvidos, né, com estados de bem-estar robusto, e aí se a gente for olhar, né, os países do norte global, né, principalmente os mais desenvolvidos, né, tipo
Suécia, aqueles lá todos, gente, não lembro mais o nome deles agora. Finlândia, exatamente. Países nórdicos. Pronto, o que a gente vai ver nesses países? Um leque de serviços robustos, que justamente vão incidir, né, sobre essa demanda, né, de cuidado com crianças pequenas e idosos que sobrecarregam as famílias e nas famílias, sobretudo, as mulheres. Então, nesses países a gente vê licenças parentais robustas, a gente vê serviços, né, robustos, não sei o quê. Mas, além disso, que daí eu acho que os países latino-americanos precisam avançar muito nesse sentido, e aí quando a Cleide traz, né, que na discussão da política de cuidados no Brasil, né, o que aparece muito é uma tentativa, né, não, é uma tentativa não, eu acho que há um avanço quando nesse país se reconhece o cuidado como um direito e se avança para construir uma política. Eu acho que isso é um avanço que a gente não pode deixar de reconhecer, apesar dos inúmeros limites que já estão postos. Mas me parece que daí eu acho que de fato, eu não encontrei no texto da Fortunati, nos 2 capítulos que a gente leu, e que precisa, na minha concepção, acompanhar as sociedades para a gente tensionar esse lugar do trabalho doméstico e do trabalho de cuidado e o que isso produz na vida das mulheres, né, em termos de não inserção no mercado de trabalho, de aprisionamento nessas tarefas repetitivas, enfim, isso tudo que a gente conhece. Me parece que o que precisa acontecer, e aí no Brasil a gente tem visto muito pouco ainda, são o que eles chamam de uma transformação nos aspectos culturais. Né? Nós temos, assim, países, e esses países latino-americanos, né, nós temos uma cultura de patriarcado, de machismo, de violência, de exploração das mulheres muito grande. A gente vai precisar avançar em campanhas, em movimentos, em transformação cultural, que vai tanto, né, dessa questão entrar na agenda das escolas, da educação básica, né, para que meninos e meninas sejam educados e formados numa outra perspectiva, né. Agora, essa discussão toda é extremamente difícil num contexto, né, de ultraconservadorismo, de ultradireita, que está presente em países latino-americanos, no Brasil extremamente, em Santa Catarina é uma tragédia, né? Quando a gente vê o governo Jorginho derrubando, né, colocando que não pode discutir isso, né, não pode discutir gênero nas escolas, né, culpabilizando e até ameaçando de prender os professores. Então, assim, a gente está no pior contexto possível de a gente transformar e avançar para minimamente ir transformando essas relações. Porque, veja, isso que a Fortunati e tantas outras, né, feministas vêm denunciando ao longo de muitos anos, né, a gente sabe disso, a gente sabe por que isso está posto, como é que isso se cria, ao que isso responde, né, que esse trabalho doméstico, muito tempo, né, desvalorizado, considerado improdutivo, né, na leitura mais ortodoxa do marxismo, o que isso produziu, né, e o quanto esse debate, né, ele tem que avançar, no serviço social tem que avançar também, né, mas ele tem que ser acompanhado dessa dimensão da transformação cultural, porque senão a gente vai ficar sempre achando que os estados são insuficientes, e são mesmos, né, porque a gente precisa avançar muito em escola de tempo integral, mais vaga nas creches, mais serviços de apoio a idosos, né, mais residências, mais ILPIs públicas. A gente sabe o que falta. A gente sabe, as nossas pesquisas têm mostrado isso, né? Então,
como nós, o tema dos serviços sociais é caro para nós, né? É caro porque o chão da nossa ação profissional é justamente aí, nas políticas sociais e nos serviços sociais, a gente tem claro o que falta. A gente tem claro que as nossas políticas sociais são familistas, maternalistas, né? Há quanto tempo que a gente vem falando isso, né? Então, assim, eu penso que o que a gente pode, assim, avançar é aliar, né? Ao mesmo tempo que a gente vai defender que o Estado amplie, né, esse leque de serviços sociais que, sim, incide nesse trabalho doméstico de cuidado, incide, não tem jeito, mais vaga em creches, escolas em tempos integrais, mais serviços de apoio a pessoas com deficiência e idosos, sem dúvida alguma que vai alterar a condição de inserção das mulheres no mercado de trabalho remunerado e bem remunerado. Isso é claro, vários países, a gente nota isso na pesquisa que a gente fez, aquela nacional, em que a gente buscou os dados de inserção das mulheres no mercado de trabalho com crianças de 0 a 5 anos, o que apareceu? A gente agora está organizando o lançamento do livro dessa pesquisa. Nos artigos do livro que trabalham isso aparece. Famílias com crianças de 0 a 5 anos e famílias com a presença de idosos, a inserção das mulheres no mercado de trabalho é absolutamente prejudicada. Elas se inserem menos, elas ganham menos, né? Então, a gente sabe disso tudo. Agora, na minha leitura, isso não avança se não andar paralelo com campanhas, com uma transformação cultural que vai tensionar esse desenho. Senão a gente vai continuar, né, repetindo essa mesma, e daqui a 20 anos nós vamos estar aqui falando basicamente a mesma coisa, gente. Que é importante, né, que seja objeto das nossas pesquisas, mas me parece que não sei se avançaremos muito. É isso. Então, Liliana, eu só queria adicionar um elemento fundamental. A Rúbia levantou a mão na sua frente. Levantou a mão na sua frente. Mas pode falar, Ed, não tem problema, eu falo depois. Para fazer um adendo aqui. A gente lembrar que o gasto público com a coisa pública, com políticas sociais, ela é uma luta e é uma disputa constante, e que passa por uma instância chamada Congresso Nacional, em que a gente tem um bando de deputados e senadores, deputadas e senadores, que não interessa ampliar recursos para investir nessas políticas que são necessárias e reconhecidas. O que defendem? Reduzir recursos para a saúde, para a educação. Aí a gente tem uma deputada estadual ali de Criciúma que usa um negocinho na cabeça, dizendo que as mulheres apanham e são mortas porque não obedecem seus maridos. É esse tipo de gente que está lá para aprovar recursos que deveriam melhorar o bem-estar social coletivo, mas não, né? É o meu bolso primeiro, farinha pouca, meu pirão primeiro aí mesmo. Então, e isso a gente às vezes não dá devida atenção, mas é fundamental, gente, porque o que a gente vê dessa ideologia que vem sendo difundida e as ideias e o que esses caras têm feito é atroz. Desculpa entrar na frente aí. Não, eu só ia complementar, né? Eu acho que eu concordo, assim, vou muito nessa linha da Lili, né? Porque agora nesse projeto que a gente está, então a gente acaba tendo muito também essa discussão de proteção social e acaba aparecendo muito como que as famílias, né, têm esse suporte do Estado aí nos países. E eu lembrei, assim, do caso da Índia, por exemplo, que a assistente social da Índia comentou que eles têm um programa enorme, né, de suporte para mulheres em situação de pobreza e vulnerabilidade, para que elas cuidem das crianças, né? Então, é um pagamento pelo trabalho doméstico, no caso, de cuidado,
Mas tem toda uma questão cultural na Índia que não mudou. Então, o que ela fala, né? Claro, as mulheres passaram a ter acesso a essa renda por parte do governo, mas elas continuam ainda naqueles sistemas de castas, sem acesso muitas vezes à educação, submetidas a inúmeras violências, né? Por parte dos maridos, que são praticamente proprietários delas, né? Pouquíssimas leis de proteção à violência contra a mulher. Eles, né, usam ácido no rosto, então tanto ali como na Rússia, a assistente social da Rússia comentou a mesma coisa. A Rússia está pagando um valor enorme para as mulheres terem filho e ficar em casa com essa criança. Claro, né, no contexto de guerra ninguém mais quer ter filho. Mas mesmo assim, tanto na Rússia quanto na Índia, por exemplo, a mulher não é atendida ou é atendida só quando tem uma violação grave, mas elas falaram que a medida é prender o cara depois que mata a mulher. Né, porque é muito cultural a violência. Então, de fato, existem países que estão preocupados com as mudanças sociodemográficas, com a redução das crianças, estão tentando incentivar as famílias a ter mais filhos por meio de benefícios, só que, por outro lado, não há essa mudança cultural. Então, nesses países, por exemplo, na Índia, a mulher recebe o valor, mas ela continua presa no ambiente doméstico, submetida a todas as formas de violência e com uma desproteção em todos os outros aspectos, né? Então, de fato, assim, eu acho que o desafio é atrelar, né, obviamente, uma ampliação do suporte estatal, mas sem essa mudança cultural fica muito difícil, porque a mulher continua presa, né? Mesmo que ela tenha acesso a algum benefício e tal, e os benefícios também, né? Em alguns países são altos, mas na Índia é um valor, claro, que é baixo, porque a Índia tem muita pobreza, né? Mas são mecanismos que estão sendo criados, mas não se pensa aí nessa questão cultural, né? Que é o que mantém hoje, né? Esses aspectos. Então, só para complementar, assim. Um parênteses, lembrei da tal do aumento da licença paternidade, que se não fizerem um trabalho educativo com esses homens, uma parte deles pelo menos, eles vão achar que estão de férias. E essa mulher, ao invés de ter alguém para ajudá-la, ela vai cuidar de uma criança e de uma criança adulta. Passou para quanto mesmo, gente? Um mês? Não, 15 dias? Era uma coisa ridícula. Né? Um mês, né? E depois vai progressivamente, né? A cada ano vai aumentando um pouco mais. Meu Deus. Não, desculpa, Débora, vai lá, depois eu vou me inscrever também. Vai lá. Ah, você está falando, Débora? A gente não está te ouvindo. Não? Não dá o microfoninho tá e tá verdinho o microfone dela, mas não dá para ouvir. Não tá com volume baixo, nada, né? Então é teu fone mesmo, de microfone, aliás. Eu vou falando aqui, então, Débora, enquanto estou certa. Ela tinha ligado, mas ela desligou. Apareceu verdinho, agora tá ligado, ó. Mas também tá... Fala. Oxi. Não, a gente tá ligado, mas a gente não ouve. Eu acho que, de fato, né, é um livro, né, denso, assim, né? Eu fiquei pensando, nossa, minhas aulas do Marx estão lá atrás, né? Resgatar alguns conceitos bem importantes, assim, e que a gente vai, né, enfim, perdendo, né? No meu caso, assim, né? Então, fiquei pensando, assim, né, retomar um pouco algumas coisas. Mas eu penso, principalmente ali no segundo capítulo que a gente escolheu, né, que é o 11º, que ela vai tratar da família. Eu acho que quando a gente pensou nesse livro, até porque era um livro que estava chegando, né, no Brasil, enfim, tem inclusive uma proposta de debate, de discussões. A UFSC vai ter um grupo de discussão sobre esse livro, né? A gente não conseguiu contato exatamente com a professora que se candidatou a fazer o minicurso lá proposto pela Boitempo, mas é uma colega da educação do campo, né? E eu acho que vão ter mais alguns outros debates do livro também
nacionalmente aí na modalidade remota, né? Mas eu penso que para nós, para a nossa discussão assim do núcleo, né, que se propõe a pensar a questão da família como central nessa questão toda, eu acho que ela vai fazendo, e ela faz uma relação no final, né, nesse capítulo 11, com a própria fábrica, né, de como as transformações do mundo capitalista, como a fábrica daquele capitalismo que Marx analisava lá, né, assim a família também foi mudando, né, mas que ela é essa estrutura central, ideológica, para manter justamente o mistério, né, para manter a reprodução nesse lugar, né. Então, eu penso que a Fortunati ela pode nos ajudar a qualificar justamente essa compreensão de que a gente tem uma secundarização ideologicamente marcada, construída, que vai perpassar o Estado, que logicamente vai perpassar o direito, que logicamente vai perpassar a política e o serviço, que é o que chega para as pessoas, né? E que, por exemplo, né, é interessante essa discussão de que vamos chamar a atenção para esse debate desse trabalho de reprodução que está secundarizado, exigindo um salário ou pedindo um salário para ele, porque ele gera esse valor, mas porque ele é necessário, porque a gente também, isso é trabalho também, né? Então, acho que essa discussão é extremamente importante, mas a gente não vai fazer a desconstrução desses papéis, né? Desses papéis de uma família europeia. Ela nem chega a tratar, né? A Itália não tem uma discussão racial, como isso vai se colocar aqui, né? Então, é claro que é datada, mas como a gente pode pensar as percepções e as mudanças que o mundo do trabalho da produção vão tendo e que o mundo da reprodução, através das mudanças da família, vão tendo e se adequando a essa lógica capitalista, né? Então, quando ela coloca lá que em 1970 a Europa já vivia a crise, né, da baixa natalidade, hoje, então, isso que a Rúbia está dizendo, a Rússia está pagando psicóloga para as mulheres reverem a posição de não terem mais filhos. E ela vai colocar bem objetivamente, né? Os casais, os operários da casa e da fábrica vão deixar de ter filhos porque isso não é mais... a relação já não é mais de equivalentes dentro da família. O salário é menor. Então, por que eu vou dividir esse quantum? E um dos argumentos que a gente escuta hoje, né, é o alto valor de se reproduzir um filho, de ter um filho, né? A gente não chega, né, a gente ainda não tem uma questão muito explícita, é isso, da quantidade de trabalho não pago que essa mulher vai se dispor a reproduzir, a abrir mão da sua carreira, ou enfim, para entrar nesse trabalho não pago para reproduzir essas crianças. Então, acho que como categoria central para a gente, eu achei legal essa discussão que coloca a família nesse lugar central ideológico. E aí é difícil, né? Não é o capital que vai fazer a mudança, a transformação cultural, né? Porque em nenhum momento a gente tem a discussão contra o patriarcado, da onde os homens vão entrar no âmbito doméstico para dividir esse trabalho de cuidados ou trabalho doméstico. E aí eu acho que para mim foi ficando um pouco claro, assim, né? Por que talvez na discussão feminista elas vão discutir que a saída não é ter um trabalho na produção, é reconhecer o trabalho de produção, porque a gente só ficou com mais coisa para fazer, né? Não deixamos de fazer menos coisas, só ficamos com mais coisa, e aí porque assim, que os homens não entraram para dentro de casa para cuidar do filho, para cuidar do pai doente, para largar o seu salário. Então, é uma relação importante, né? A gente almeja o trabalho de produção, almejamos nos inserir no mercado formal de trabalho, mas e quem vai fazer todo esse trabalho que a gente vai deixar de fazer? Ao mesmo tempo, quando a gente vai qualificando ou estruturando serviços sociais e vai remunerando alguns serviços, a gente vai vendo, mesmo assim, uma questão de gênero importante, né? Porque alguns países que já conseguiram avançar em algumas questões vão dizendo, olha, os postos de maior remuneração também vão sendo assumidos não só pelas mulheres.
aquele trabalho que até então não pago era majoritariamente feminino, vai se tornando masculinizado na medida em que também esse salário é valorizado. Então, é uma relação difícil, complexa, ao mesmo tempo, eu não vejo como uma forma de socialização total dessa reprodução, né? Então, uma discussão importante. Mas o que eu acho que é legal, assim, é para a gente pensar as bases da construção social desses papéis, né? De qualificar essa discussão que a gente traz, né? Da importância da estrutura ideológica que a família tem no capitalismo. Não é uma categoria menor, né? Então, é ela que, de uma forma ou de outra, vai estruturando toda essa lógica da produção, né? Era isso. Não sei se alguém mais está com a mãozinha erguida. Eu acho que eu levantei, é porque eu fiquei pensando, né? A gente com todas essas lutas, discussões, né? E pensando numa transformação das relações, da forma como se pensa né? A existência no mundo, e a gente com esse discurso para como ser macho nos tempos atuais e não perder o poder, e os discursos Red Pill aí, que é o termo usado, Jesus Maria, né? Enfim, a luta é muito árdua. Tudo bem que não é todo mundo que entra nessas piraceiras, mas esses negócios aí de curso para aprender a ser homem adulto depois de bem adulto, por favor. E o próprio controle do corpo feminino, né, Edi? As questões assim, né? Então, se reforça essa ideia de um masculino, da força, de uma provisão, né? E o controle do corpo feminino, então é isso, as mulheres precisam passar por um psicólogo, porque elas não têm autonomia e condição de decidir não ter filhos, né? Elas têm que repensar isso, né? Isso enquanto a fábrica de úteros fora do corpo não dá certo. Então, é isso, né? É um mecanismo gigante de controle né, ideológico. Como romper com isso? Né? A gente faz o que pode no nosso micro, mas é isso, né? Como isso é uma engrenagem muito grande, né? E pensar justamente, né, a complexidade que tudo isso envolve, né, não é algo unicamente simples, né? Então, você tem um complexo aí de fatores que também vão, né, marcar esses processos. Isso mesmo. Dureza. Eu fiquei pensando assim, né, várias coisas, porque de várias coisas que apareceram aqui que ela trata de uma forma, às vezes, até não muito desenvolvida, mas ela faz que foi uma das coisas que mais me chocou, né? Que ela fala da questão também do feminicídio, assim, né? Em algum momento, numa roda de rodapé, ela vai falar sobre a questão, né, de como o assassinato de mulheres era aceito, assim, né, naquela época. Só que nessa nota que a editora colocou, eles não fizeram só a nota, né, dos anos 70 lá, que até os anos 80, eu acho, que o judiciário tolerava alguns motivos de o homem assassinar a mulher, assim, né? E aí a editora botou, assim, que no Brasil os mecanismos legais similares apareciam como o lobby do batom, né? Que foi ali na Constituição de 88 que começaram a debater a questão das mulheres, assim, o movimento feminista. Porém, apesar das previsões constitucionais, né? E a legislação que teve posterior, como a Maria da Penha, a tipificação do crime de feminicídio e toda essa mudança que teve na legislação, até 2023, existia um mecanismo legal que se chamava legítima defesa da honra, que o Supremo, né, tratou como um inconstitucional, mas que até 2023 era um argumento que o homem podia utilizar para assassinar sua companheira, que era a questão da honra. Então ela faz um debate assim muito interessante também nisso. E também tem outros momentos do livro, porque a gente leu todo, né? A escolha foi 2 capítulos, mas ela tem muitos debates que eu acho que é muito interessante para a gente fazer essa leitura do que se apresenta hoje na nossa realidade, mas que tem uma explicação teórica que ela está colocando nesse âmbito da reprodução, né? Que ele também não é só essa coisa de produzir na família, a força de trabalho, mas é o que tudo isso gera de resultado na vida das mulheres.
E aí ela vai botar também a questão do aborto, né? O quanto isso é cerceado na vida das mulheres. Por que que isso é cerceado? E porque isso é um âmbito de luta também das mulheres. Porque é esse lugar que se esperam das mulheres. E quando elas começam a ter mais autonomia, a ideia é que se regresse cada vez mais, porque é impossível socializar esse trabalho. Então, elas estão colocando, e que ela não coloca tão claro nesse livro, mas que outras autoras vão colocar, que é a base que se dá materialmente da opressão das mulheres, que é muito difícil de sair disso com transformações tão pequenas, né? Então, assim, em 2023, existe um mecanismo legal no Brasil que justificava o assassinato de mulheres, né? Dos seus companheiros. Então, são pequenas coisas que são naturalizadas também, e é isso que ela está tentando dizer. O arcano que ela coloca, né? Que a Denise explicou, é esse lado oculto, é o lado que não está aparecendo, porque o lado que a gente está aparecendo é o que está dado para a gente até muitas vezes como natural, né? Que é o assassinato de mulheres, esse lugar da mulher na família, esse lugar da mulher nos serviços, esse lugar do cuidado. Então ela está falando assim, eu quero mostrar o lado oculto, né? O arcano da reprodução é esse lado oculto que não vai aparecer de outra forma, assim. E a parte que eu tinha falado dos serviços sociais é na introdução, mas ela também fala lá num capítulo que era sobre, que a gente não leu, acho que é o 9, sobre a questão que ela debate a questão da prostituição e da dona de... Como é? Operária da casa e a operária do sexo, que ela vai debater a questão dos limites também, né? Mas ali na introdução, na página 10 e 11, ela vai falar: é óbvio que a luta pelos serviços públicos é um problema político muito importante dentro da estratégia feminina. Ela não está negando. Mas ela vai falar: porque nos países capitalistas, assim como nos comunistas, ter mulheres na fábrica nunca significou automaticamente o desenvolvimento da reprodução social da força de trabalho. Então, ela vai dizer, continuou mesmo nos sistemas, né? Então, é uma estratégia de luta também política. Mas ela vai falar, somente a luta, de fato, não é tipo assim, suficiente, né? À medida que a quantidade e a qualidade dos serviços, como ele é ofertado pelo Estado, né? E ela vai botar da qualidade dos serviços. Eu acho muito interessante isso na introdução. Aí ela vai botar, a escassez e a má qualidade dos serviços sociais demonstram a fragilidade da nossa luta nesse terreno. E isso em todos os lugares. Aí é engraçado que ela tá querendo pegar no pé, né? Inclusive na União Soviética e nos Estados Unidos. Então ela tá falando, independente da forma social como está estabelecida, se a gente não olha para esse lado oculto que tá, essa naturalização, ela vai se apresentar até em sociedades que se dizem muito progressistas, porque e aí ela vai fazer muito brevemente, mas é isso, né? A União Soviética tentou socializar de todas as formas, né? Mas também existia um outro motivo, uma outra face que não se aparecia, né? Que mesmo com a socialização, ainda há muito uma responsabilização das mulheres, tanto no âmbito da produção também. E eu fiquei pensando assim, o quanto é desafiador pensar assim. Eu acho que é interessante assim o que ela vem colocando assim para fundamentar isso, né? Fundamentar essas questões, mas que óbvio, com a limitação teórica, com a limitação dos anos 70 da Itália, que não tem nada a ver com o Brasil, mas que fundamenta, querendo ou não, as leituras que a gente teve também das brasileiras, né? Porque eu estava lendo a Safiotti também, e a Safiotti diz que o trabalho das mulheres, eu estava lendo sobre o trabalho remunerado, que era o trabalho que a Edith falou, que é o trabalho das trabalhadoras que a gente conhece, que são majoritariamente negras no Brasil. Ela também coloca no mesmo pé, com a leitura que ela fazia, nos anos 70 também, essa Safiotti, que era um trabalho pré-capitalista e que a solução para esse trabalho, que é esse trabalho que podia ser remunerado, que daí ela diz que aí as empregadas domésticas são esse meio que as mulheres encontram para se livrar desse trabalho, então quem tem dinheiro paga. Então ela vai dizer, isso não mudou, a gente só mudou, a gente tirou das mulheres brancas para passar para as mulheres negras mais pobres, só que não mudou a estrutura da reprodução. E aí ela vai dizer, mesmo ele sendo remunerado, ele está na esfera pré-capitalista. E aí ela vai... E é muito difícil que todas as autoras terminam o livro assim. Depois de 300 páginas, ela fala assim, só que não sabemos qual a saída aqui, porque ela fala, será que tem como socializar tudo? Será que conseguimos acabar com o trabalho das trabalhadoras domésticas?
Será que isso não vai reforçar uma ideia de novo para as mulheres que puderam pagar? Gente, e é muito louco que ela está debatendo as trabalhadoras domésticas remuneradas, as donas de casa e as patroas, no Brasil dos anos 70, né? E o limite que é também, mas são coisas que, para mim, assim, são formas da gente analisar a realidade, assim, mais profundamente, né? É isso. Oi, então, vocês foram falando, eu fui pensando várias coisas, né, que eu deveria ter anotado, porque eu já esqueci metade. Mas, como uma coisa que a Cleide falou que é bem interessante, quando a gente lê o livro todo, vocês vão ver que no livro ela vai trazer várias tendências. E ela vai falar da diminuição dos filhos na família, que não faz mais sentido, vai falar do aborto, vai falar várias pautas que são bem mais contemporâneas, que naquele momento ela via como tendência, né? Mas o que eu fiquei me perguntando enquanto a gente conversava é porque quando a gente fala, por exemplo, que sim, existem países que, por causa da sociabilidade, do próprio aspecto de capitalismo central, as mulheres têm mais direito, vivem melhor. Isso é fato. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que dentro do Ocidente ou Oriente nós temos algum lugar que, de fato, se equivale a homem e mulher no sentido total. Porque isso nós não temos, né? E aí entra esse arcano e esse oculto que ela vai trazer, e como que a gente transforma isso, porque realmente com pequenas funções ou apenas de Estado a gente não dá conta, é um dos fatores estruturantes, né, para a sociedade funcionar nessa forma de exploração. E quando a gente pensa, por exemplo, em cultura, ideologia, que isso está posto, como vocês mesmos falaram, no Brasil, não só no Brasil, no mundo, mas falando do Brasil, a gente vive um movimento de conservadorismo latente, de machosfera, principalmente você acessa redes sociais, que é o que as pessoas acessam, né? Que quem lê livro acaba sendo a gente, mas as pessoas estão no TikTok, no Instagram. É isso que está sendo reproduzido e isso que as pessoas estão bebendo e acreditando cada vez mais. Inclusive sobre o debate da submissão das mulheres. Por exemplo, você vê nos Estados Unidos, eles estão debatendo se as mulheres devem ou não votar. 2026, eles estão debatendo se as mulheres devem ou não votar. Porque a feminilização do voto, que as mulheres votam com o coração, e por isso elas não são racionais o suficiente para votar. Posso só fazer um adendo? Aqui no Brasil, há quem defenda que as pessoas que recebem Bolsa Família não deveriam mais ter direito ao voto. Então, assim, só para uma perspectiva de que são pautas antigas, pautas que teoricamente até sólidas, que não têm solidez nenhuma, que ruem. Os direitos, eles, do mesmo jeito que são conquistados, na verdade, eles são conquistados com muita luta, mas eles parece que ruem do dia para a noite, evapora. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, a quem importa esse debate da reprodução, dessa sobrecarga feminina, desse arcano? Só nós, mulheres, que discutimos isso. E nossas discussões, mesmo no âmbito acadêmico, quando nós discutimos isso, elas são pormenorizadas. Elas não são robustas o suficiente, elas não são discussões de abstrações o suficiente, são discussões tidas como menores, dentro da própria esquerda, dentro da própria construção do marxismo, são vistas assim. Então, quais são as saídas, né? Quando nós falamos, e a gente tem realmente, se a gente não tem voz nem dentro da esquerda, que é o setor progressista, se fala, na sociedade como um todo que se avança esse conservadorismo, a gente fica totalmente desiludida. Que eu fui lendo o texto dela e, enfim, todas as outras leituras, o próprio processo agora voltando para a academia, doutorado, enquanto mesmo em setores como serviço social, que a gente estuda um pouco mais isso, ainda são discussões tidas como menores, como menos acadêmicas. Então, não sei, assim, o que está posto para nós, mas parece um desafio antigo, que ela falava na década de 70, que a gente em 2026 está falando, e que, como a Liliane falou, talvez daqui a 20, 30 anos a gente vai estar chorando as mesmas pitangas, que é o que está dado.